Olá, Siddhartha, muito prazer. Me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia no Portal Articult. Para mim é uma honra estar falando com vocês, exaltando o melhor do cinema nacional, falando sobre essa produção Criaturas da Mente. Muito obrigado por nos receber e serei bem breve nas minhas perguntas, tá bom? Tá bom. Obrigado. Marcelo, minha primeira pergunta é para você. Criaturas da Mente é um documentário que une ciência e espiritualidade de uma maneira muito interessante. Em que momento essa junção se tornou o eixo central desse projeto? Olha, agora há pouco a gente estava conversando, eu estava que o Orson Welles dizia que na ficção o diretor é Deus e no documentário Deus é o diretor, né? O documentário ele vai encaminhando e acasos vão acontecendo, né? E, e a gente vai incorporando esses acasos e a gente vai, de uma forma ou de outra, verticalizando essas ideias, né? Esse documentário começou com uma grande conversa, várias grandes conversas, primeiramente entre eu, Letícia, o João Moreira Salles e o Siddhartha, e a gente conversava muito na pandemia sobre sonhar, sobre o ato de sonhar, e essa conversa foi expandindo, 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 e descobri o Siddhartha com essa alma brasileira, né? Um capoeirista, né? Um mestre de capoeira, posso chamar isso, né, Siddhartha? E a partir daí, Formando, quase ainda não. formando, quase lá. Mas a partir daí, assim, incorporando certos elementos, né? Primeiro, eu nunca ia poder fazer um documentário clássico, científico, distanciado, porque todo o meu cinema é um cinema pessoal, íntimo, afetivo, e esse tinha que ser. E o Siddhartha, num clique, dessas filmagens, eu apresentei a ele o meu primeiro filme e ele falou: Olha aí, Marcelo, aquela coisa que você não estava entendendo das criaturas da mente, está aí a resposta. Está aí a resposta no seu filme. Está aí a questão do transe, está tudo aí nesse filme. E eu falei: Nossa, talvez o cinema seja a porta para eu entender esses conceitos que o Siddhartha está apresentando, porque eu sou um leigo. E talvez eu, enquanto personagem, eu vou ser também um espectador que está assistindo o filme e que tem dúvidas, as mesmas dúvidas que eu tenho. E então eu entrei como personagem. Além disso, eu acho que foi fundamental, foi um dos diálogos que a gente teve, que foi fundamental, que a gente precisava incorporar as raízes indígenas e africanas como sendo algo fundamental na reinvenção desse país, na construção desse país, e fundamental para o nosso documentário, né? Ou seja, esse conhecimento ancestral da mãe Beth, da mãe Lu, do Krenak, tinham que estar no filme e dialogando com esse conhecimento científico do cientista Siddhartha Ribeiro. Isso é o grande maravilhoso. A gente quer fazer esse documentário para refletir sobre ciência, sobre consciente, mas refletir sobre nós que moramos no Brasil, né? Esse Brasil que por muito tempo negou, né, essa raiz indígena africana, que tem um legado gigantesco, que a gente trouxe uma pequena contribuição desse legado, porque é imenso, é enorme. Assim, enorme também é o inconsciente, muito maior do que o consciente. Isso eu aprendi com o professor Siddhartha Ribeiro. E a partir daí eu acho que esse filme é uma viagem de autoconhecimento para mim e eu espero para o espectador, né? Porque eu acho que quanto mais a gente puder acessar o inconsciente, dialogar com ele, mais a gente vai ser estimulado para a nossa vida, para viver melhor, para ter uma qualidade de saúde mental melhor, ter uma qualidade de vida melhor e não negar esse inconsciente como o sistema capitalista promove a gente, né? A gente acorda, sai correndo, nem lembra que sonhou, né? Agora não. Meu ato de sonhar é muito diferente depois dessa experiência do filme. Com certeza. Siddhartha, minha próxima pergunta é para você. No documentário, vemos a ciência dialogando com a espiritualidade e saberes ancestrais. Em que momento da sua trajetória esse encontro começou a fazer sentido como pesquisador e como ser humano? Há muito tempo, Luan, eu me interesso por esses assuntos, mas eu parti de uma perspectiva extremamente materialista e, e que, na verdade, negava, inicialmente, há, sei lá, 30 anos atrás, eu não tinha uma vivência desses estados não ordinários de consciência. E eu comecei a descobrir isso pelos sonhos, depois pelos psicodélicos, depois pelas minhas experiências de transe. O filme tem tudo a ver com isso, com a confluência dessas três maneiras de experimentar a consciência. E agora, para mim, houve uma mudança muito profunda quando eu encontrei a capoeira. A capoeira me abriu um universo afro-indígena
que eu, como pessoa branca de classe média, não tinha ainda conhecido, e isso me deu condição de me tornar um aprendiz, né? Nesse sentido, até a gente estava conversando sobre isso, da necessidade do Brasil se reinventar, dele se aldear, dele se aquilombar, e do papel que a branquitude tem que ter para que isso possa acontecer, que é de perceber os privilégios, de perceber a unilateralidade do discurso, e a gente poder transformar, né? Porque afinal de contas, assim, por mais que esse país tenha nome de commodity do século XVI e tenha as cores da coroa portuguesa na bandeira, a gente vai ter que transformar isso aqui numa coisa que vale a pena viver, né? E para isso a gente precisa sonhar. Agora, mais recentemente, teve um ponto de inflexão importante, que foi o encontro com o Ailton Krenak. Até encontrar o Ailton, eu me considero hoje não só um amigo dele, mas um discípulo dele. Eu tinha um otimismo cientificista muito grande. E ele, na primeira conversa que a gente teve lá na pandemia, online ainda, ele já me deu aquela sacudida, aquela desmontada, né? Porque ele tem uma maneira de ver a crise muito, muito lúcida e que não tem espaço para ilusão. E isso eu acho que é muito importante, terapêutico, pedagógico e urgente. A gente precisa acordar. A gente está vivendo um transe, de um ciclo vicioso que estamos indo para o cadafalso e a gente não está conseguindo evitar. E a falta de sono de qualidade, de sonho de qualidade, tem tudo a ver com isso. O filme dialoga com todas essas questões, mas não de uma maneira, eu diria, não de uma maneira didática, de uma maneira imersiva, uma experiência. Ele não é um discurso. Muito bom. E Marcelo e Siddhartha, a expectativa, que é muito difícil controlar, em relação a como esse filme, que atrasamente vai ressoar ao grande público. O que é que vocês esperam de que promova de debates após o pessoal sair da sala de cinema, conversar sobre esse filme? O que é que vocês querem plantar como uma sementinha em relação a esse projeto? Quer começar, Siddhartha? Comece. Olha, eu tenho pouca experiência com isso, né? Marcelo deve ter melhores previsões. Eu acho que esse é um filme que dialoga com gente de muito diferente. Acho que ele é um filme que vai talvez incomodar as pessoas, porque ele traz uma confluência que normalmente é tida como antagônica, né? Você tem a mãe Beth Jeshum, tem a mãe Lu de Iemanjá, é, é, dialogando com as palavras que o Krenak falou há pouco tempo atrás no filme, dialogando com o que os cientistas, o Drauzio de Araújo ou o jornalista de ciência Marcelo Leite fala. Tudo isso eu acho que tem uma novidade aí e que tem a ver com o fato do Brasil ser o Brasil. Isso é possível no Brasil. E isso é possível, né, para um diretor como o Marcelo, né, que é do planeta, mas é de Pernambuco, poder olhar para isso e falar, pô, eu quero vou botar essas contas aqui todas juntas, fazer um colar. E isso não é trivial, não é uma coisa que podia ser feita em qualquer lugar e em qualquer tempo. Acho que esse filme tem tudo, ele é muito da hora. E acho que o público vai reconhecer isso. Agora, qual vai ser o impacto nas pessoas? Saberemos, logo saberemos. Olha, eu fico muito feliz o Siddhartha dizer que esse filme tem um espírito do tempo, né? O Zeitgeist, que os alemães falam, né? Fico muito feliz, mas assim, eu acho que todos os meus filmes, o que eu quero é instigar a memória do espectador, o espectador lembrar de coisas que aconteceram na vida dele enquanto assistia um filme, instigar a imaginação, você imaginar coisas durante a exibição de um filme e também instigar a curiosidade. Não trazer respostas, mas deixar com muitas mais questões. Você sai desse cinema, eu espero que as pessoas saiam desse cinema com a cabeça girando, 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 como eu saí da sala de montagem quando acabou a montagem do filme. Isso é que eu acho legal do cinema, o cinema que instiga a pensar. E o Siddhartha, como guia desse filme, ele instigou nós da equipe o tempo todo a pensar, a refletir, a questionar nós mesmos. Tem um momento que eu digo para o Krenak, olha, Krenak, eu como uma pessoa ocidental, racional, é tão difícil entender seu pensamento. Ele fez, não tenta entender não, vai experimentar isso. E eu quero realmente que o público saia não querendo entender o filme, mas experimentar esses tipos de conhecimento e entender a importância deles para a gente. E Marcelo e Siddhartha, gostaria de agradecer o espaço e deixo uma missão para vocês convidarem o pessoal do Artcult e Cinema e Companhia a assistirem Criaturas da Mente nos cinemas. Então podem mandar qualquer mensagem que seja para a gente finalizar esse bate-papo que passou voando. Oi, pessoal do Artcult, eu sou o Marcelo Gomes, diretor de filmes, e dia 8 de maio, nos cinemas do Brasil, estreia Criaturas da Mente,
um filme que eu dirigi, mas guiado por esse grande neurocientista chamado Siddhartha Ribeiro, e com a equipe maravilhosa, tendo Letícia Simões como roteirista, Ivo Lopes como diretor de fotografia e muitas outras pessoas que foram muito importantes para esse filme. Eu espero que vocês assistam e depois a gente pode refletir juntos sobre o ato de sonhar. Aqui é Siddhartha Ribeiro, queria fazer um convite para todo o público do Arte Cult que venha assistir o Criaturas na Mente, do diretor Marcelo Gomes, com o roteiro da Letícia Simões, Ivo Lopes na direção de fotografia. É um filme sobre a nossa própria mente, é um filme sobre o nosso mundo interior. Provavelmente você vai se interessar bastante. Venha assistir. Marcelo, Siddhartha, muito obrigado pelo espaço. Desejo muito sucesso a vocês e ao nosso cinema nacional e Criaturas da Mente. O que precisarem, contem Obrigado. conosco. Forte abraço. Até a próxima. Obrigado, Luan. Um abraço. Valeu. Axé.